É interessante, quando se fala na independência do Brasil, pensar um pouco no contexto internacional e nacional que motivou esse ato dentro do contexto político do mundo como um todo. Se olharmos externamente, o que estava acontecendo é uma crise do sistema colonial, o que é conhecido como uma pujança muito significativa do liberalismo, que era uma doutrina que não queria que houvesse intermediários entre os comércios e os produtores. No caso concreto, o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, portanto, o comércio inglês tinha muita dificuldade para poder, de alguma forma, comerciar livremente com o Brasil. Daí que houvesse um componente externo importante por parte dos comerciantes que existiam no Brasil, que queriam ficar livres do monopólio exercido pelos portugueses e do controle de Portugal com relação a todas as atividades comerciais, inclusive pagamento de impostos. Esse grupo dos comerciantes começou a tramar a independência pouco depois que a família real voltou para Portugal. É importante lembrar que a Europa como um todo estava bloqueada economicamente pela figura de Napoleão, mas mesmo assim a Inglaterra conseguia furar esse bloqueio e queria de uma maneira muito intensa que houvesse esse processo da independência dentro do contexto das colônias, não só do Brasil, como do mundo inteiro. Daí que, aliado ao grupo dos comerciantes, nós tivemos um movimento importante que acabou resultando no processo da independência. Um fato que eu costumo destacar como sendo relevante e que vale a pena pensar com muita calma é aquilo que diz respeito a esse processo de conseguirmos a independência de forma burocrática e não houve um movimento de luta, de disputa dentro do Brasil. Na verdade, o que ocorre é que desde 1822 até 1825, houve várias revoltas dentro do país, todas elas caracterizadas por não aceitar o monopólio do Rio de Janeiro, que era considerado um monopólio absolutista por parte da figura de Dom Pedro. E essas revoltas, de alguma forma, enfrentaram esse processo que nós falamos que não foi tão pacífico, porque por esse movimento que nós estamos falando de independência, sem guerra, sem violência, acabou de alguma forma criando essa ideia de que nós estamos em um país que não tem conflito e assim por diante. O que ocorre de 22 até 25 é justamente o contrário. Um movimento de disputa, de brigas, de algumas regiões do Brasil querendo ficar livres do monopólio central do Rio de Janeiro e assim por diante. É importante salientar dentro desse processo todo que o que aconteceu com a independência não foi uma transformação social significativa. Acho que esse é um ponto nevrálgico no processo da independência. A escravidão continuou, a desigualdade social continuou, e não adianta tentar disfarçar e dizer que foi um processo que nós podemos comemorar um país livre. Não, não foi um país livre que ficou atrelado ao comércio inglês, à dependência externa, embora internamente nós tivéssemos muito mais liberdade que quando o Brasil era colônia. É verdade isso. Porém, a dependência foi muito significativa em termos econômicos com aquilo que seria o capital inglês, principalmente. E essas desigualdades sociais que nós temos, de alguma forma, nos dias de hoje, são fruto desse processo da independência. Porque, por exemplo, se nós pegamos o caso da Haiti, que é uma colônia também que conseguiu a independência via escravidão, num primeiro momento conseguiu uma igualdade tão absurda, tão assustadora, que podemos falar que não ficou sem um problema social para ser resolvido. No entanto, no nosso processo, a escravidão continuou e as desigualdades permaneceram. E se nós esticamos isso até os dias de hoje, podemos falar com toda tranquilidade que o que nós temos hoje é fruto desse processo da independência. Uma elite que controla o poder, um grupo minoritário aqui marginalizado, e mais do que nada, uma questão social mal resolvida, ou seja, de tentar incluir todas as pessoas social, econômica e politicamente. Diante desse contexto, é interessante lembrar que comemorar a independência é um fato importante, porque foi, de fato, o momento que nós conseguimos ficar livres de Portugal. Não dá como para negar isso. Por outro lado, é importante pensar e refletir sobre algumas questões importantes, principalmente aquelas que dizem respeito à questão social, e ver se nós continuamos sendo um país livre ou dependentes de um processo mais amplo, como é o dias de hoje, que é um processo de globalização, onde nós temos um papel claramente definido dentro desse contexto e que não nos dá igualdade social de forma alguma. Portanto, toda a comemoração que nós podemos ter nos dias de hoje, é importante que se pense em termos de uma continuidade de um projeto político que se inicia na época da independência e que permanece de alguma forma até os dias de hoje. Com algumas pequenas variantes, de monarquia se passa para a República, da República passamos para uma Constituição de 88, que é um marco importante na trajetória do nosso país, porém os resultados finais acabam sempre sendo os mesmos: desigualdades sociais, problemas graves para ser resolvidos e, mais do que nada, a definição de um papel importante do Brasil dentro do contexto internacional, que nos dias de hoje, como estamos falando, evidentemente é um contexto de globalização, de competição, um contexto muito duro para que o Brasil consiga se inserir de uma maneira autônoma, porque o que predomina é o capital financeiro, que é um capital que de alguma forma
tem os mesmos interesses daquele capital que nós tínhamos na época da independência, reprodução de interesses de fora e não de interesses de dentro. Portanto, vale a pena comemorar? Vale, mas vale a pena também pensar naquilo que significa uma independência e se de fato conseguimos transformações sociais desde 1822 até os dias de hoje.